Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 5. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao Evangelho. Ok? Aqui nesta primeira parte do capítulo 5, Paulo vai falar sobre um novo corpo glorificado, quando aqueles que partem desse mundo e que colocaram a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados, terão um novo corpo ressurreto igual ao do Senhor Jesus Cristo. Vamos então iniciar o capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nessa mensagem, Paulo continua falando a respeito da propagação do Evangelho, dos sofrimentos que ele passou, e ele se alegra, ele não perde a motivação, porque ele sabe que essa vida é passageira. E ele aqui faz uma analogia, uma comparação do nosso corpo, corpo físico. Ele diz que nós somos como um tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda. Paulo era construtor de tendas. E essas tendas, elas se movimentam. A gente tem um exemplo dos israelitas, quando estavam no deserto. Eles montavam um acampamento, montavam aquelas tendas e a cada período se movimentava. E ele faz essa analogia dizendo que o nosso corpo físico é como um tabernáculo. Nós aqui estamos de passagem, mas que nós esperamos ter um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, porque essa vida aqui é passageira e nós temos a esperança de sermos transformados, de sermos ressuscitados no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que nós gememos, mas a alegria vem na certeza que Cristo Jesus nos promete a vida eterna. Paulo estava passando por angústias da perseguição, mas ele não tinha preocupação, não tinha medo nenhum se a morte chegasse naquele momento, porque ele sabia que estaria com Cristo. E Paulo diz que está revestido pelo poder do Espírito Santo. Ele espera ansiosamente
por esse momento, o momento onde ele sairá desse mundo e estará com Cristo Jesus e todos os eleitos. Essa é a esperança de Paulo, essa é a esperança da igreja. Nós devemos saber que a fé que vem de Deus, nós temos a certeza, não com as coisas que vemos, mas com as coisas que nós não conseguimos ver. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé depositada através de Jesus Cristo. Porque foi o próprio Deus que enviou o seu Santo Espírito para habitar no coração daquele que crê no Messias, naquele que se arrepende dos seus pecados e entrega por completo a sua vida. E o Espírito Santo de Deus que habita nesse corpo físico, mortal, esse tabernáculo, ele vai falar ao nosso espírito que nós temos a certeza da vida eterna, que essa vida é passageira, mas o que espera na glória é muito maior, que os sofrimentos passam, mas que a nossa alegria é termos um novo corpo, um corpo onde não haverá doenças, um corpo onde não haverá sofrimentos, mas que nós estaremos lado a lado com aquele que é o nosso Redentor e o Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E Paulo diz que ele tem confiança e certeza que estará na presença de Deus. E ele fala, as obras da fé, eu recebo a fé do nosso Senhor Jesus Cristo e eu vou fazer a obra que ele determinou para mim. Paulo está trazendo para a igreja que a fé que Deus coloca nos nossos corações, nas nossas mentes, ele outorga e, ao mesmo tempo, ele coloca o Espírito Santo para que nos santifique, para que ande conosco nessa caminhada aqui na terra. Nós somos cidadãos celestiais. Estamos aqui na terra de passagem. Não somos desse lugar. E nós devemos procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Porque ele diz que nós receberemos o galardão. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, se você passa por momentos de aflição, se você é um cristão, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. Através da leitura da palavra, através das orações, Deus falará e lhe dará confiança e certeza de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus. Para aquele que ainda não conhece a Cristo, ainda há tempo. Reconheça que é um pecador, arrependa-se dos seus pecados. Você que caiu e não está conseguindo se levantar, ore ao Senhor, clame, para que você possa sair desse mundo perdido e vir para o reino de Deus espiritual aqui na terra. Porque a salvação ela é dada por Deus através da fé em Cristo Jesus. Não acredite nas promessas do mundo. Creia na palavra de Deus. Busque o entendimento. Viva para agradar a Deus e você será recompensado. A salvação é pela fé. E a recompensa, o galardão, com todos os eleitos em Cristo Jesus, será o prêmio, a coroa de você ter chegado à frente. É como se fosse uma competição onde você corre atrás dessa coroa, e essa coroa é o galardão, é a promessa que Deus dá a todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, para aqueles que estão com sede de justiça, porque a justiça aqui na terra, ela não é a justiça eterna. Mesmo que Deus possa fazer a sua justiça aqui, mas a justiça eterna se prevalecerá nos céus. Busque esse entendimento. O momento é hoje. Não tenha medo da morte. A morte é a passagem para a vida eterna. Mas temos que ter o entendimento que aqueles que não estão em Cristo Jesus, infelizmente, serão julgados no tribunal para a condenação. E aqueles que estão em Cristo Jesus não serão julgados. Mas ali no tribunal de Cristo, Cristo mostrará o seu galardão para aqueles que fizeram aqui na terra a obra de Cristo. É o prêmio, é a consolação.
busque entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar derramando o teu Santo Espírito nos corações dos que estão ouvindo esse vídeo, que ainda não te conhecem, ou se te conhecem, Pai, caíram no pecado. Que o Senhor possa estar trazendo de volta, Pai, para que eles possam compreender que o Senhor traz a vida, e a vida eterna, que essa vida aqui ela é passageira, que no piscar de olhos podemos sair desse mundo. Mas o Senhor, Pai, traz a vida eterna, a vida que não terá sofrimento, mas que será a vida almejada por todos aqueles que buscam a vida e uma vida em abundância. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.